professores, educadores e quem mais estiver por aí. Vamos falar um pouco de avaliação em artes. Eu sou professora de artes, meu nome é Ana Tati, já trabalhei muito com crianças, pequenas, médias e grandes, e hoje trabalho numa faculdade de pedagogia com formação de professores, ok? E dou aula de artes. E me preocupo muito com este tema da avaliação. Na verdade, eu não gosto de avaliação em artes. Vou tentar aqui desenvolver um pouco desse pensamento, reflexão que eu já faço há muito tempo. E é um longo assunto, nós vamos abarcar alguns pontos, mas é mais uma reflexão do que uma solução. Eu encontrei uma solução para as minhas aulas. Eu não avalio nesse sentido de transformar conceitualmente processos que os alunos viveram durante o semestre. Para isso, eu deixo que eles deem a sua própria nota. Mas nós vamos chegar lá. Antes, eu estou consultando aqui algumas anotações para eu não me perder, né? Antes eu queria colocar um filminho pequenininho de uma criança de 2 anos e 11 meses, descobrindo, explorando, desenhando espontaneamente a figura humana. Por que eu escolhi este vídeo? Porque ele é lindo. Porque é um momento poético, momento maravilhoso da criança na sua produção e na sua conquista. Então vamos ver um pouquinho, só para a gente começar com esse momento tão especial e poético, ok? Solta a vinheta! Nossa, esse ficou grande. O bracinho? Nossa, ficou muito lindo, Nilo. Né? Até eu fiz tem menininha aqui dentro. Tem? Ah, que bonitinha.
a mão. Olha a mão aí. Nossa, Nilo, ficou muito legal. Eu vou errar. Pode. Vai de olho fechado. Vai assim, vai de olho fechado. Pode abrir? Pode. Nossa, quantos! Esse é Ana Lucia. E esse é o Tomé. E esse é o Maneto, temido dele. Esse é a Mariana. E esse é o Tito. E esse é a Mariona. E esse é o Dedito. Ai, Dieguito! Que lindo! E ali em cima, quem é? Que tá aqui, ó, Nilo. Esse aqui, ó. É o Sol. É o sol. E esse é a Lua. A lua, nossa, a lua. O sol e a lua estão também no desenho, Nilo. Ai, Nilo, que... Gostaram? É muito bonito, né? Essa criança, ela é muito pequena, né? Mas ela tem uma postura, assim, diante do trabalho, quase que de um artista, né? Porque toma distância, olha e volta para a imagem, acrescenta coisas. Vocês podem reparar que as imagens são maiores do que ele. E depois ele chama a mãe dele e conta quem é, né? E aí ele repete o nome, né? Ele é uma criança muito pequena, mas ele, o que ele está ali na hora não é pensando nas pessoas que ele está representando, não, é a composição de uma figura humana, muito completa para a idade, inclusive. Nessa idade, as crianças estão mais na garatuja do que já num desenho assim, de figura humana. Mas, vamos lá. Vou falar um pouquinho agora do que é avaliação para o Paulo Freire. Gente, é uma frasezinha, tá? Não estou aqui me aprofundando, mesmo porque parece que na obra dele ele fala pouco de avaliação, mas não sou especialista em Paulo Freire. Mas vocês podem acompanhar aí, essa frase é muito bonita. Para Freire, a avaliação da aprendizagem tem como objetivo a emancipação dos sujeitos envolvidos. Este é o objetivo. Avaliar a aprendizagem é uma negociação e investigação, compreensão de si e do outro, objetivando o crescimento de todos. Veja como a avaliação aqui tem um sentido de crescimento, um sentido humano, né? Um pouco diferente do que se vê por aí. Tem uma outra frase bonita que eu destaquei, que não é bem sobre avaliação, mas eu achei muito bonito, desse educador chamado Lampert. Ser professor é exercitar todos os dias um ato de amor, de paciência, é querer bem, é querer que seus alunos compreendam a realidade, assim interpretando e significando uma contextualização reflexiva, dialógica e crítica. Né? O que a gente quer com os nossos alunos, né? Esse diálogo, né? Escutar o aluno, falar com o aluno, criar espaço de expressão, alunos críticos, né? Tudo isso eu estou assim, cercando, né, esse assunto da avaliação, tá? Que no sentido que eu vou falar aqui, eu vou fazer uma crítica da avaliação quantitativa que transforma em conceito um número, um processo e a produção de uma linguagem artística,
de uma linguagem onde a subjetividade é o conteúdo dela. Como transformar isso em nota, né? Isso, para mim, é o mais complicado. Então, eu estou cercando aqui o tema, tá bom? A origem da palavra avaliar, né, que eu fui atrás, no dicionário etimológico, tem vários sentidos, mas o primeiro sentido, avaliar, é atributo de dar valor e também de estimar. A palavra estímulo vem do latim aestimare, que significa calcular o valor relativo ou avaliar o preço de qualquer coisa. A estimare também tem o significado de avaliar no sentido de julgar ou considerar alguma situação. Por exemplo, avaliar as vantagens e as desvantagens de comprar determinada coisa e tal, né? Avaliar também tem o sentido de calcular entre o que é e o que deveria ser, né? Também tem esse sentido, né? Então, aqui, os primeiros sentidos, vocês podem ver que tem mais a ver com o valor, né? O valor que você pode calcular matematicamente, né? A partir do uso, né, e da ideia de calcular e avaliar, a palavra aestimare, que é estimar, né, que está dentro da palavra avaliar, ganhou ainda um outro sentido. Esse eu acho que é o mais importante para nós. Dar valor ou importância a uma pessoa. Dar valor, né, estímulo. De maneira parecida como avaliamos o valor em dinheiro de um objeto, podemos avaliar a quantidade de respeito, preocupação ou importância que damos a outra pessoa. Assim, alguém podia estimar, né, ou estimar pouco ou muito outra pessoa, ter pouco ou muito respeito, consideração, né, pela pessoa. Então, eu queria salientar este lado, né, da origem da palavra avaliar, ok? Bem, deixa eu voltar aqui no meu... eu vou agora trazer um caso, tá bom? Pra gente pensar juntos. Eu escrevi, tá? Mas vocês podem acompanhar aí o que está escrito, né? Mas é uma reflexão, né? Eu escrevi para um artigo no blog do Estadão, então às vezes está escrito aqui artigo, mas vem a calhar com o que a gente quer falar aqui, tá? A pergunta que não... Por que avaliação em artes, né? A pergunta que não quer se calar. Por que avaliar os alunos na área de artes, uma vez que esta se abre para outra linguagem, ou seja, para a expressão da subjetividade? As escolas exigem notas, estou sabendo. Quais os parâmetros que os professores e coordenadores utilizam nessa equação entre as aulas de artes e a atribuição de uma nota? Que critérios se baseiam os estudantes para essa avaliação? Os estudantes não, os educadores, né, para esta avaliação. As expressões artísticas são passíveis de serem mensuradas e transformadas num símbolo nota? Como avaliar processo e produto? Porque separar o processo do produto e o produto, né? Se o processo é o produto em andamento e o produto é o processo encerrado. Antigamente se olhava muito para o produto, né? O trabalho final, vamos dar nota, acertou, errou, tá bonito, lá, né? Atualmente, né, tô falando já de um tempo para cá, há um foco no processo, que é muito interessante, né? O processo pelo qual o aluno passou, se desenvolveu ao longo, né, do semestre, do bimestre. Mas eu não separo uma coisa da outra, porque o processo, eles são pequenos produtos, né?
depois tem uma hora que acaba, né? É o fim da produção, da obra. Então, o processo de produto vem colado, né? Agora, para a gente, escola, a gente acompanha, né, todo o processo e o produto é resultado disso, né? Não entendo muito, assim, porque separar tanto as coisas, né? Bem, vamos partir de uma história escolar marcante, tá? Uma história que aconteceu comigo e com a minha filha, sobre uma aula de dança, para que enquanto vocês me acompanhem, já comecem o processo de reflexão que os convido a fazer comigo, ok? Há muitos anos atrás, uns 18 por aí, muitos anos atrás, a minha filha era uma criança de 10 anos. Estudava numa boa escola construtivista, onde as artes sempre foram valorizadas, principalmente as artes visuais. Minha filha era bem tímida, inibida e sentia muito desconfortada em se expor. Provavelmente tinha um medo acentuado do julgamento dos outros. Sabe, essa idade, 10 anos, menina, né, ela era bastante tímida, não para o desenho, para a pintura, não para as artes visuais, mas para essa situação de dança. No final do 4º ano do fundamental, no último bimestre, a professora de dança não sabia como avaliá-la, pois ela, a minha filha, se recusava terminantemente a dançar. E a cada pressão que sentia vindo da professora, piorava a situação. Vocês podem imaginar isso? Em um domingo, ela começou a chorar porque teria aula de dança no dia seguinte e argumentava que tinha perdido o caderno de dança. Depois de uma busca, seu caderno foi encontrado em casa. Embora parecesse que sua angústia poderia se encerrar nesse momento, o encontro do caderno fez com que ela chorasse mais ainda. Aí a gente pensou, opa, aí tem coisa. Foi então que ela se abriu descrevendo o que estava acontecendo na aula, porque nós não sabíamos. Bem, nossa, pulei um monte aqui. Aí aconteceu o seguinte, diante dessa, opa, está acontecendo alguma coisa aqui, né, nessa aula, a gente foi para a escola, eu e a outra mãe dela, porque nós somos um casal de mulheres. Nós fomos lá e aí a gente conversou com a professora que argumentava que a nossa filha se recusava a dançar e dessa forma não teria como atribuir uma nota, que se todos podiam dançar, por que somente ela não? Que pergunta. Disse ainda que a avaliação em dança era como qualquer outra matéria. E completou exemplificando o caso da matemática. Tem que fazer, não tem essa história. Por que a dança seria diferente? Por que a dança é diferente da matemática? Bem, eu soube que a professora levou a minha filha até a coordenadora, que parecia ser uma pessoa sensata. Sim, a gente gostava da coordenadora. No entanto, ela se mostrou ainda mais perdida que a própria professora. Tudo isso porque tinha que dar uma nota. Duas adultas, professora e coordenadora, sem saber o que fazer com uma criança que não quer dançar, ou melhor, que não consegue dançar na frente dos colegas. Aquilo deixava muito constrangida. A própria coordenadora relatou para a gente que ela sugeriu que a minha filha desse ao menos uma dançadinha, palavras dela, que poderia inclusive dançar junto com ela, só para constatar a ação, e assim a professora poderia atribuir uma nota. Veja a que ponto chegou. Dar uma dançadinha, isso nunca saiu da minha cabeça. Que despreparo!
O que significa dar uma dançadinha, né? Vamos dançar aqui, pronto, já posso dar uma nota. E o semestre, e o ano, o que aconteceu? 2 educadoras adultas presas em amarras, em pensamentos obtusos, diante de um impasse paralisante. Neste momento, parece que todas as ferramentas possíveis para uma avaliação desapareceram. O respeito pela singularidade desta criança se extinguiu. A sensibilidade desvaneceu. O afeto sumiu. A maturidade passou ao largo. Ignorou-se os sinais dados por essa criança ao longo do semestre, ou seja, a expressão da subjetividade foi rejeitada, desdenhada. Outras soluções foram descartadas. O pior vem em seguida, com a acusação voltada para a própria criança, alegando que esta não queria colaborar. Quanto equívoco, não? Quanto despreparo, quanta exposição desta criança desnecessária. Sem falar que a comparação de uma avaliação em matemática e artes é totalmente arbitrária. Garanto que artes nunca foi uma ciência, e muito menos uma ciência exata. A arte é um caminho de expressão da realidade interior do seu criador, e para que este siga no seu desejo de se expressar, deve haver segurança, tranquilidade e liberdade. Bem, olha, você sabe que até hoje eu fico assim, emotiva, né, de lembrar essa situação. Foi muito estressante, né, passar por isso. Então a gente tem que pensar, né? Afinal, artes deveria ser uma matéria tão prazerosa, né? Mas quando a gente começa a transformar a arte numa formalidade, tem que fazer, tem que dançar, eu tenho que dar nota, né? Por que não atribuíram função para essa criança? Por que não respeitaram essa impossibilidade de se expor? Né? Por que não pediram para que ele fizesse registros de desenho, filmasse, enfim, deixar ela mais à vontade, né? É uma coisa para a gente pensar. Não é só com a dança, às vezes é com desenho, às vezes é com canto, né? É para ser prazeroso, a arte é para comunicar o interior para fora, né? Isso também nos jogos e brincadeiras, né? Cadê o respeito pela individualidade da criança, né? Com os meus alunos da faculdade de pedagogia, eu, no dia da avaliação, porque também eu tenho que atribuir nota, né? No dia da avaliação, eu não dou prova, eu passo os meus conhecimentos sobre arte, né? Sobre a criança, sobre o perfil das crianças, sobre o desenho, sobre propostas, etc. E a gente vai fazendo na prática também muitos trabalhos, né? Muito agradável, a gente faz aula no ateliê, na Faculdade de Pedagogia aqui de São Paulo, Instituto Singularidades. Quando termina o ano, isso também quando eu dou música, etc., para mim encerrou, né? Eu acompanhei os meus alunos, né? A gente foi diariamente nas aulas conversando, expondo os trabalhos, comentando, né? Não está certo ou errado, mas como cada um resolveu aquela proposta, né? E se a pessoa queria contar alguma história por trás daquele trabalho, enfim, nós fomos trabalhando conjuntamente, né? Não é no fim que eu vou avaliar, nem por bimestre, nem nada. Isso está acontecendo durante a aula. Então, eu peço para eles se darem uma nota. De 0 a 10, né? Falo com que nota passa. E aí que começa uma discussão, que eu acho muito interessante, porque eles começam a perguntar, como assim? Baseado em quê? Eu falo, então, vamos lá, baseado em quê? Quais serão os critérios, né?
vocês querem que tenha critérios, eu começo a desconstruir aquela normatividade, né, que a gente importa e toca para frente sem pensar. Aí eles falam participação, falam interesse, assiduidade. Bom, eles elegem vários, se fez os trabalhos, né, enfim. E aí a gente vai pensando de um por um, né, no meu caso, o mais importante é a presença. Se o aluno não tiver, daí fica difícil mesmo eu não acompanhei, ele não veio, né? Nesses casos a gente, às vezes já bombou de falta, né? Mas eu chamo o aluno, né, antes que isso aconteça, converso, né? Porque eu preciso entender o que está acontecendo, né? Então, quando os alunos falam eu peguei 2 itens aqui, participação e interesse, tá? Quando os alunos falam de participação, aí eu falo, que modelo temos de participação? Levantam a questão, participar é falar, agir, opinar, movimentar-se. Participar é sempre uma ação de comunicar-se, expor-se, compartilhar. Observar é participar. Que relação existe entre participar e sentir-se bem? É o caso da minha filha, né? Participar está na ação concreta ou está atuando aqui nas minhas subjetividades, mesmo que eu não faça? A participação pode ser uma medida? Pode ser transformada em símbolo, nota? Por quê? É importante observar que a participação pode ter muitas sutilezas do que somos capazes de aprender. Pode ter muito mais sutilezas do que somos capazes de apreender. Né? Já tive alunos assim, por exemplo, que ele observava. Ele estava lá, presente, sempre, mas não fazia. Tentou fazer algumas vezes, adulto. Né? Tem um tratamento diferente, sim, mas eu respeitei isso porque ele observava, ele passava, olhava, via, né? É o que minha filha deveria estar fazendo se não fosse amolada, não é por ser minha filha, é qualquer criança, né? Não quero dançar, isso me faz mal, coração, o que é isso, né? Observa, filma, tira fotos, né? Ela está aprendendo, existem várias formas de aprender. Então essas são perguntas para a gente pensar, né? Interesse também. Interesse é outra palavra, né? Que me pega, que é importante, né? Quem é que desperta o interesse dos alunos? Por que para algumas atividades os alunos demonstram grande interesse e para as outras não? Como provocar o interesse de todos? Como captar o interesse e a potência de cada um? Quem é o adulto? Responsável, educador, sensível, que se coloca diante destes desafios. A gente sabe quando a gente dá aula. Algumas propostas são muito bacanas, os alunos, eles entram de cabeça, né? Agora com artes visuais, o grafite, tão, né, falado aí. Faça um projeto de grafite, vá dizer que os jovens não vão se interessar. Né? Agora bota a criança para copiar o abapuru ou qualquer outra coisa imposta. Não tem interesse, não fez no capricho, mas escuta, né? A responsabilidade é de quem? De trazer, né? De conhecer os seus alunos, né? Que adaptações seriam necessárias para que o interesse atinja os alunos? Nunca poderíamos esquecer que as crianças são sensíveis, criativas e exploratórias. Sim, são muitas questões que exigem um pouco mais de trabalho, pois não tem uma resposta pronta. No entanto, precisamos sair do mundo automático e parar de repetir a frase tão pouco construtiva que o aluno não tem interesse, uma vez que seus efeitos só fecham portas e não abrem nenhuma possibilidade de questionamento.
por favor, evite essa frase que o aluno não tem interesse. Você tem que descobrir o interesse do seu aluno, né? Dá trabalho? Ops. Como dá trabalho da aula, né? Então aqui eu estou colocando aqui coisas para a gente pensar, né? Então, assim, o que seria para mim uma avaliação, né? Eu acho que essa emoção, né, de você estar na aula com os alunos, das pequenas conquistas, né, de uma criança ali que não terminou, você conversou e aí ela terminou o trabalho, né? Cuidado com as propostas que vêm de cima para baixo, propostas de desenhos estereotipados, né? Cuidado com isso, né? Vamos dar abertura para as crianças explorarem, né? Para as crianças se encontrarem no próprio trabalho. Mesmo quando a gente vai falar de um artista, né? Vamos falar aí de um artista, porque sempre a Tarsila do Amaral, ou porque sempre o Van Gogh, ou porque sempre o Miró, ou porque, né? Vamos pesquisar artistas que conversem com esses jovens atualmente, né? Que tenham uma posição, né? Uma atuação mais contemporânea, que tenha diálogo, né? Mostre o artista, mostre as obras, né? Converse, deixa que as crianças falem, crianças jovens falem sobre o trabalho, etc. Depois fecha o livro, fecha a tela. Não tem nada que ficar fazendo releitura. A pessoa se informou daquele artista, né? Quer pegar algum procedimento, era pintura com tinta grande, tá bom, vamos fazer, mas por que releitura do desenho ou da pintura, né? Eu vou mostrar aqui para vocês um slide. O Abapuru espalhou pelo Brasil, né? Vou mostrar aqui para vocês um slide que eu pergunto, né? Onde está a subjetividade da criança ao fazer uma releitura do quadro Abapuru? Por que o Abapuru? Né? Será que saiu numa apostila e circulou pelo Brasil? Eu não estou desmerecendo o trabalho da Tarsila, nem a Tarsila não é nada disso, né? É curioso, porque o nome Abapuru, em Tupi-Guarani, significa homem que come gente. Curioso, né? Será que eles falam sobre isso? Não que não deva falar, mas será que é dito, né? Quer dizer canibal ou antropofágico, que é uma junção dos termos Tupi-Guarani. Esta obra, para a Tarsila do Amaral, tem todo o sentido, né? Inclusive, ela inaugura o movimento moderno. O Oswald de Andrade, que era o caso dela, ela dá de presente, ele acha interessantíssimo esse quadro antropofágico. Isso tinha a ver com importar a cultura de outros países, comer, mas transformar na sua própria cultura nacional, brasileira, né? Tem uma longa história nisso, né? A criança de 6 anos, 7, 8, será que se interessaria por isso? Aí depois, vocês podem ver a imagem aqui, né? Ela é estereotipadíssima, ela é xerox, as crianças pintaram. Gente, isso aí é que nem tirar mimeógrafo do Mickey e pedir para as crianças pintarem. A atitude diante da arte, isso não é arte. Isso é colocar as crianças para executar a tarefa, né? Porque não deixa que a criança fale ali do artista, fecha. Vamos desenhar agora e pintar? Aí você pode observar se alguma coisa entrou naquele universo da criança ou não, né? A gente precisa garantir essa expressão da criança. E nada de decorar, nada de ficar... A Tarsila nasceu em 1800, na cidadezinha depois. Pelo amor de Deus, para que serve isso? Né? A aula tem que ser interessante, tem que ser muito legal conhecer o trabalho do Basquiat, por exemplo, né? Ou de do Cobra, ou de outros grafiteiros, né? Isso tem que ser muito bacana. Agora, para transformar depois isso em nota e prova, né? É o que eu acho mais
essa transposição, né, é o que nos atrapalha muito. Portanto, o meu caminho foi deixar que eles atribuam uma nota. Nota, para mim, é uma coisa simbólica sem simbolismo. Né? O que me interessa, e interessa para essas crianças, é se elas aproveitaram aquele ano de aula de arte, se abriu a cabeça, se elas puderam contar suas histórias, se elas aprenderam sobre os artistas naquele momento. A avaliação a gente faz todo dia, toda hora, e a gente faz para a gente mesmo e devolve para a criança, e a criança pode contar o que aprendeu, né? São essas trocas diárias. É por aí que eu penso. Vamos pensar junto, né? Mas a gente está longe, né? Mas daqui a pouco a gente volta a conversar na live. Grande beijo da Ana Tati e até já.